amadas. Boa noite. Graça e paz. Obrigada, mãe. Para mim é uma grande honra estar aqui. E sempre que eu tenho um convite para falar daquilo que eu mais amo e da minha riqueza maior, é inegável. Falar de Jesus Cristo para mim, não existe nada melhor. Aliás, eu nem sei se eu sei falar de outra coisa mais. Porque eu acordo e eu durmo e eu vivo Cristo. E quem vive comigo sabe disso. Isso não é para honra nem para glória minha, mas sim dele, porque eu fui resgatada. E eu fico contente como nós somos ligadas pelo Espírito, né? Então tem uma ministração de louvor, tem uma ministração de palavra e o Senhor já vai direcionando qual vai ser o assunto que Ele tem para falar conosco. E esse ano, agora no comecinho, lá por março, assim, fazem 3 anos que eu conheci a vida no Espírito, que eu conheci a minha paternidade. Então, realmente, esse é um momento importante para mim, é realmente um marco para mim estar aqui. E como a nossa irmã estava falando, muitas vezes nós somos mesmo essa mulher clínica. Muitas vezes. E o que é pior, muitas vezes a gente é e nem sabe que é. Porque a mulher clínica, às vezes, ela tem aspecto de boazinha, ela é certinha. Nem sempre é uma mulher que te confronta. E eu sei que por muito tempo na minha vida eu fui a certinha, organizada, a respeitosa e tudo. E eu tinha um trabalho bom, e eu tinha uma vida regulada, e eu tinha tudo. Só que eu também tinha um profundo vazio dentro de mim. Então tudo aparentava estar bem, mas na verdade nada estava bem. Porque eu tinha um buraco dentro de mim que não era preenchido por nada. E nós mulheres sabemos, né, que os anos vão passando e aquela ideologia da juventude, ela vai acabando. E ela não vai se cumprindo. E aquilo vai tornando uma frustração na sua vida. E aí você procura de todos os meios para preencher aquilo e estancar aquela dor. E quando eu completei 33 anos, eu estava exatamente nesse estado. Eu tinha um bom trabalho, eu era independente, eu tinha conquistado a minha independência, eu tinha tudo que eu precisava, mas ao mesmo tempo eu tinha um profundo vazio. E aí a gente procura de todas as formas. Então a gente começa a... Eu nunca fui membro de igreja, é a primeira igreja que eu sou membro, então eu era bem do mundo, eu era da Babilônia. Então você procura, vou tomar floral, eu vou fazer numerologia, eu vou ir para o psicólogo. E eu percebi que eu fiz um tratamento de 7 anos no psicólogo, 2 anos no psiquiatra. Eu tomava remédio para acordar e me sentir animada, e passar o dia, e ter gás, e trabalhava muito. E um dos aspectos muito claros da mulher clínica é aquela mulher que gosta muito de trabalhar, né? Que ela foge de tudo que é confronto na vida dela, né? E eu era essa mulher. Então era remédio para dormir, eu fui ficando lotada disso e achando que eu estava resolvendo, porque eu tinha um aparente controle das coisas. Até que um dia eu abri uma Bíblia que eu tinha, porque eu já li a palavra, né? Mas esse daqui para mim, eu não entendia. E tinha um papel que a minha mãe tinha deixado para mim no meio da Bíblia. Tinha um link para uma conta no Facebook do pastor Heber. E aí eu assisti a minha primeira ministração. E aí, amado? Porque eu só conhecia a minha alma. E tudo que eu trabalhava na minha vida era a minha alma.
Então era toda semana no psicólogo, psiquiatra, era remédio, era conselho de amigas, era aquela sexta-feira que você sai para tomar uns drinks, para relaxar. Então tudo mexendo com emoções. Então eu só ficava controlando as minhas emoções para estar tudo ali. E quem já tomou antidepressivo sabe. O antidepressivo te deixa assim, podem te dar um tapa na cara e você não faz nada. Mas também você não fica muito triste, mas você nunca é uma pessoa feliz e alegre também. Porque você nunca tem realizado, ele só fica te mantendo ali, num estado quase vegetativo. E aí eu ouvi o pastor Heber pela primeira vez. E aí quando ele falou comigo ali, eu senti que alguma outra coisa dentro de mim tinha sido atingida, que não era a minha alma. Agora, que coisa era essa? Que não tinha mexido com as minhas emoções, eu não chorei, eu não fiquei emocionada, eu não fiquei esfuziante, eu não fiquei nada disso. Eu simplesmente senti uma paz que excede todo entendimento. Eu falei, o que tem nesse homem, né? O que é isso? E aí comecei a assistir mais. E como eu era uma pessoa que vinha do mundo, não tinha algumas amarras religiosas, eu tive um pouco mais de facilidade de aceitar o que me era proposto. Então ele falava, abra sua boca e comece a orar em línguas. E eu abri e começava. Então estava muito simples para mim. E era uma paz. E eu corria para casa todo final de dia e sentava lá na minha poltrona e fazia o meu cultinho. Então eu louvava com vocês. Então vocês aqui são conhecidas já há 3 anos já. Eu já conhecia todas. E das pessoas de mais tempo daqui. Então eu já participava. E aquilo me atraía todo dia, no final do dia, aquilo me atraía, eu não ficava sem aquilo. E aí a gente começa a orar em línguas, e aí a gente entende que realmente a gente tinha uma identidade que nos foi roubada, que nos foi usurpada, que a gente foi transformada e que a gente já ficou desfigurada, e que agora a gente tem uma outra identidade, que é essa que a gente fala, nós somos filhas do rei, nós somos princesas, eu tenho direito a isso e aquilo, e você começa a orar e você começa a entender o que é a palavra. Então, desde muito cedo, eu me submeti a isso, muito cedo que eu digo no começo da vida no Espírito, né? Isso para mim não foi difícil. E eu peguei a minha Bíblia e eu comecei a grifar tudo. Comecei a ler, orar. E hoje em dia eu vejo assim, que grande, porque eu tenho... Na minha Bíblia ela é um mapa. Tá vendo? Ela é toda marcada de post-it. Ela é um mapa de todos os territórios que o Senhor me deu. Só que naquela época eu não sabia, então eu fui marcando território por território, mas eu não entendia muito bem, mas aquilo falava muito profundamente comigo. E aí, ouvindo o pastor Heber, eu fui entendendo. E muitas das vezes, e isso é um alerta, a gente ora bastante, a gente tem comunhão, a gente marca as palavras, a palavra nos preenche, e a gente entende que o Senhor já nos deu a terra prometida. A gente já está lá dentro. A gente precisa, lógico, quebrar algumas fortalezas, algumas Jericós dentro de nós. Mas o processo da oração em línguas te ajuda nisso. O problema é que a gente tem todos esses territórios aqui, a gente não toma posse deles. Nós já temos, nós já ganhamos, nós já estamos na terra prometida. Quem daqui acha que está fora da terra prometida, está em busca da terra prometida, eu já te falo já. Não existe isso, você está dentro, irmã. Você está dentro, você só precisa saber tomar posse disso. E é aí que pega, porque daí você começa a ir território por território, e é desse território que eu queria falar hoje. E eu gostaria que vocês todas abrissem em Isaías 62.
Isaías 60, e eu faço assim, gente, façam isso, você não vai se arrepender. Grife a palavra, anote data, anote horário, anote tudo, porque isso, amém, 3 anos atrás, isso parecia uma doideira, mas para mim hoje faz todo sentido. Porque quando eu estou no meio de uma guerra, eu vou lá na minha palavra, não, esse território é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. E aí eu vou trabalhando cada território. E é impressionante como o Senhor, Ele é organizado, né? E Ele vai te dando. Ele vai te dando os termos de posse, e depois Ele vai te ensinando. E aqui foi um dos primeiros territórios. Eu tenho vários aqui que eu preciso conquistar, sinceramente. É uma vida inteira de conquistas, né? Mas tem esse primeiro, que eu gostaria de ler um trecho com vocês, que é Jerusalém, a noiva do Senhor. E é impressionante, né? Como o Espírito é um. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. E você vai lendo essa palavra e aquilo vai te enchendo, né? Porque essa daqui era uma profecia para os filhos que estavam dispersos e os exilados de Babilônia, né? Que estavam voltando para Jerusalém. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, uma nova identidade que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, Refizibá, no original, né? Aí você se enche, então eu sou, essa é a minha nova identidade no Senhor. Meu Deus, quanta alegria. É isso, é isso, é isso. E você começa a tomar posse daquilo, mas tem alguma coisa que ainda ficou só no emocional, né? E aí te faz lembrar muito daquela época do mundo, onde as pessoas só mexiam com as suas emoções. E eu penso assim, eu ia nas consultas de psicólogo, e eu ia muito, e contava muito, e a minha psicóloga falava, não, a gente tem que fazer uma espécie de uma escavação, então você tem que se conhecer. Então, através dos seus sentimentos, das emoções, das suas feridas, a gente vai se conhecer. Olha o tamanho do engano, porque se conhecer, a gente não foi feito para nos conhecer, a gente foi feito para conhecer a Cristo. A gente foi feito, a gente não é feito, hoje a gente entende, hoje eu entendo perfeitamente que emoções não me definem. Então, como que eu poderia me analisar através de uma emoção? Como que eu poderia entender algo para a minha vida através de emoção? E eu ficava horas e horas falando sobre emoções. Então é o puro engano, perda de tempo, ficar me analisando. Mas essa é a mentira do mundo. E hoje é tudo sobre isso, né? Saiba sobre você, tenha consciência de você, tenha conhecimento de você mesma. E aí a gente começa a ler esse capítulo e você começa a se encher, né? Uau, uau, uau. Até que chega, mas chamar-te-ão minha delícia, a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Aqui está a chave. Nós somos todas essas coisas, sim, somos. É nosso por herança. Mas na hora que chega o momento de você entender como você toma posse disso, aquilo te confronta. Porque você se desposará, você se casará. E é isso, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos prontas para um casamento. Só que isso é muito...
para nós mulheres que nos achamos... Isso eu creio que é um mal da nossa geração e geração próximas, de terem sido tão abusadas, de ter visto tanto abuso moral, físico, e de ter visto tantas coisas com as nossas mães, nossas amigas, nossas conhecidas, na televisão. Então a gente começa a crer nessa mentira do mundo de que agora chegou a hora do protagonismo feminino, que a gente se submeteu a um protagonismo patriarcal e a gente sofreu muito com isso. Então a palavra casar para nós significa a união com algo desigual. Então quando você chega aqui, é necessário que você se case para receber tudo isso. Mas essa é a descrição da noiva do Cordeiro, da igreja imaculada, da igreja sem ruga. Aí a gente fala, né, como a irmã falou aqui, o Senhor nos aceita como a gente é. E é verdade, Ele nos amou por Ele, não por nós, não pelas nossas obras, não pelas nossas características. O problema é que a gente se depara num lugar que a gente não ama Cristo como Ele é. A gente quer que Ele seja como a gente quer que Ele seja. E aqui está toda a questão do casamento. E aqui está todo o problema da igreja hoje. Por que a igreja não é casada com Cristo? Por que a igreja não tem um cabeça? Porque o casamento é confrontante para nós. Porque dentro daquela menina certinha que eu era, na verdade eu era uma rebelde, que não aceitava autoridade na minha vida. E aí você chega num lugar de decisão. Decisão. E aí você entende que tudo aquilo que você passou no mundo, na religião, foram ligaduras de impiedade que foram estabelecidas sobre nós. Pensamentos que falaram tanto sobre a gente, tanto que viraram uma verdade na nossa mente. E aí a gente fala, meu Deus, como que eu quebro essas ligaduras de impiedade agora, que está estabelecido. E daí em Isaías 58, eu creio, existe uma maneira de desatar essas ligaduras, que é o jejum perfeito. Nós temos um jejum como prática espiritual, mas existe um jejum perfeito, que é o jejum que vai te levar a ser a noiva do Cordeiro. Essa coroa e essa tocha na mão do Senhor, que é o abrir mão de si mesma. Esse é o jejum perfeito. E ele não é parcial. Ou você abre mão de tudo de si mesmo, ou você não vai ser essa coroa de glória. Você vai continuar sendo a desamparada, a desolada, porque você não aceita um cabeça na sua vida. Porque você não aceita que Cristo seja o cabeça na sua vida. E aí a gente começa a entender por que tanto problema dentro dos casamentos. Por que nós somos desunidos com os nossos esposos? Porque tanto problema? Ou então, por que a gente não consegue casar? Que era o meu problema naquela época. Por que eu não tenho família? Por que ninguém se interessa por mim? Aí que eu fui que entendi. Eu preciso primeiro ser uma com Cristo. E o meu marido vai me achar. Que quando você é uma com Cristo, você se torna luz. Você se torna uma cidade edificada no monte. E aí você é achada. Para as casadas também, você vai ser achada pelo seu marido. Se você sente hoje que ele não te enxerga, que ele não te vê, que ele não te percebe, seja uma com Cristo. É a única saída. Seja desposada por Cristo. Entrar nas recâmaras do rei é isso. É aceitar ser desposada por Cristo. Aceitar essa unidade. E quando eu entendi isso, amadas, 2 meses depois eu estava casada.
Então, não é uma fórmula, não tem nada a ver com fórmulas. Não é uma fórmula. Isso é algo que o Senhor determinou. A vida de Jesus Cristo foi essa: ensinar para os discípulos que Ele era um com o Pai. Ele era um com o Pai. Então o tempo inteiro Ele fala que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai, como o Pai está em mim, eu estou em vocês e Ele está em vocês. Os discípulos na época, eles não tinham o Espírito, então eles não entendiam nada daquilo. Eles não entendiam absolutamente nada, e eles ficavam tentando defender Jesus, e em toda aquela coisa, porque eles foram entender essa unidade depois que o Espírito foi derramado. Porque Jesus veio para isso, para nos ensinar como ser um com Deus, como ser um com Ele. Então Ele veio, morreu para a velha aliança, pagou com o preço do sangue aquele pecado que estava sobre nós de Adão, ressuscitou e nos deixou o Espírito Santo. Então, gente, se tem uma chave que é poderosa, é a oração em línguas. Porque através dela você se liga a Deus, através do Espírito. Ele traz a mente de Cristo, você cria essa conexão com Ele. E é assim que você se casa com o Senhor, abrindo mão da sua identidade que o mundo te colocou, abrindo mão de quem você é, para se tornar quem Ele te criou. Só que isso é um passo de decisão, vocês entendem? Não adianta ninguém vir e fazer uma oração, não adianta você fazer um propósito, não, é uma decisão. Eu vou decidir agora. É uma decisão. Não tem nenhum ritual para isso. É uma decisão. Eu decido agora e eu mudo. E essa, eu creio que para nós mulheres essa é uma palavra importante para a gente meditar, porque se você tem algum problema no seu casamento, se você tem algum problema de não ter uma família, ou dentro da família, ou qualquer tipo de problema, é que aqui a gente está focando mais para os problemas principais que a gente detecta em nós, mas o seu problema sempre vai estar na unidade com Cristo. Porque uma pessoa bem alinhada com Cristo não tem problema. Porque sou eu em Cristo, Cristo em mim. Então, isso é uma chave, amados. Isso é uma chave. Vamos abandonar essa ideia de protagonismo. Porque o único protagonismo que existe na palavra é o protagonismo da unidade. Nem Jesus quis o protagonismo para Ele mesmo. Por que a gente vai querer? O protagonismo sempre ficou muito claro. Sou eu com o meu Pai. É a nossa unidade que protagoniza o amor. E é uma unidade de amor e de escolha. E assim eu me casei, e os desafios do casamento, eles vão surgindo, né? E uma coisa muito, muito bonita, que quando o Senhor, quando você aprende sobre a autoridade, o Senhor te ensina a autoridade em diversos níveis, né? Em diversos níveis. E pensem bem, a união da alma com o espírito, casamento. Então você começa a treinar a sua alma a partir da oração em línguas, colocando o seu espírito como cabeça aqui dentro. Então o seu espírito vira cabeça, te conecta a Cristo. Marido e mulher, você vai entendendo o seu esposo como cabeça da casa, e Cristo e a igreja. Então toda vez, irmãos, temam muito em desonrarem os seus maridos, não importa qual é a justificativa, e eu sei que tem mulheres que têm ótimas justificativas para isso, e não estão erradas, não é sobre isso, mas é que cada vez que você desonra, você está desonrando um princípio de Cristo na igreja. E isso que eu queria falar hoje para vocês é muito importante, porque nós mulheres, nós somos as embaixadoras da unidade na igreja.
Nós representamos a igreja dentro da nossa casa, na nossa relação com o nosso marido, a gente representa a relação da igreja com Cristo. Então não traga as suas frustrações de fora aqui para dentro da comunhão, mas leve o que você ganha aqui na comunhão com os irmãos para dentro da sua casa. Gente, não tem jeito, tudo vai mudar, porque onde Cristo chega, tudo muda. Não tem nenhum lugar sequer onde Cristo passou que Ele não mudou tudo. Mas mudou tudo mesmo, como a mim. Eu tenho certeza que hoje, por exemplo, se eu encontrar pessoas do meu passado, não muito longe, de 4 anos atrás, talvez nem fisicamente as pessoas me reconheçam. Tamanha foi a mudança. Porque eu digo assim, isso é uma peculiaridade da paternidade, né? Porque o pastor Eber, e muitas vezes eu fico em casa pensando e falando com meu marido, o pastor Eber, ele é um acelerador de cruz. Eu fico pensando na Iula, porque ele acelera mesmo, amado. E quem entrou no manto sabe disso. E quem assumiu essa paternidade sabe disso. Mas é um acelerador de cruz, que eu estou falando, acelerador de morte mesmo. E aí a gente pensa, desconstrução, vai começar a desconstruir aquele meu castelinho, tira uma torrezinha. Não, gente, aqui é diferente. Aqui é uma bola de demolição. Já viram aquelas bolas de demolição? Eu falei hoje com meu marido, isso é uma bola de demolição. Se você entra e mergulha e não aceita ficar até o joelho, não, eu quero tudo que ele tem. É uma bola de demolição que você não se reconhece. Então, 4 anos depois, eu acredito que tem gente que nem fisicamente vai me reconhecer mais. Tamanha mudança. E essa é uma característica. E essa é uma outra questão da autoridade dentro da igreja, para nós mulheres, que é difícil. A gente entender, mas a oração em línguas resolve esse problema. Por quê? A autoridade é algo com o qual o diabo não brinca. Ele não quer uma autoridade, um sacerdote na sua vida. Porque é isso que as mulheres não entendem, gente. Ter um cabeça é ter um sacerdote na vida. É ter um descanso eterno. Ter um sacerdote é ter descanso. E a gente acha que não. A gente acha que a gente vai ser prisioneira. Não. Isso é uma mentira que te contaram. Ter um cabeça é ter um sacerdócio 24 horas por dia. E a gente resiste com isso. E a gente resiste com isso. A gente resiste demais com isso. E na igreja a mesma coisa. E aí a gente vem de casa, do trabalho, com tanta frustração para dentro da igreja, que a última pessoa que a gente quer respeitar na igreja é o pastor. Porque já lá vem outra pessoa querendo dizer o que eu tenho que fazer. Ou querendo dizer quem eu tenho que ser. Mas isso é um pensamento muito raso, né? E baseado nesse pensamento, na época que tudo aconteceu muito ao mesmo tempo, né? Eu me casei, eu conheci o pastor Eber, foi tudo igual. Então foi tudo de uma vez, para mim compreender o que era autoridade, o que era cabeça, o que era sacerdócio e o que era unidade. E a primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o pastor Eber e achei aquilo maravilhoso, e fui num congresso em São Paulo, e eu falei, gente, é isso está me libertando. E orando muito, e eu falei, só tem uma coisa, eu nunca quero conhecer pessoalmente esse cara. Porque eu não quero que ele me frustre. É maravilhoso demais o que eu estou vivendo. E eu sei que se eu conhecer ele, alguma coisa, olha lá, a alminha lá dominando, né? Tipo, já achando o problema na situação. E aí, gente, peculiarmente, 2 meses depois disso, eu estava almoçando com o pastor Eber na casa dele, de frente para ele. E eu falei, amém, Senhor, amém. E aí eu recebi outra palavra de outro território a ser conquistado, que era, importa que você veja o meu filho padecer, para que você entenda o que é a unidade. O que é
ser um em Cristo. E muitas das vezes a gente perde essa oportunidade, amados. E eu quero clamar a vocês hoje. Abra mão disso, não perca a oportunidade, porque um pastor, e hoje como pastor eu entendo, tudo que a gente quer é te mostrar como ser um com Cristo. Eu não quero mais nada. Eu só quero te falar que o dia que você se casar com Cristo, está tudo feito. Amém? E o papel do pastor é isso. E o pastor Heber, quando ele fala, eu estou lançando o meu manto sobre o Brasil, eu quero ser seu pai na fé. Tudo que ele quer te falar, amado, eu só quero te ensinar a ser um com Cristo, porque eu sei o caminho. E a gente não dobra, E o Senhor falou para mim, agora importa que você veja o meu filho padecer por amor de mim. Amém. E cada vez eu fui ficando mais próxima, e eu não sou uma filha do pastor Heber que liga para ele, manda mensagem. Eu falo muito pouco com ele, muito pouco. Encontro muito pouco. E mesmo quando eu encontro ele, não sou a que fica falando, abraçando. Porque não se trata disso, entendeu? Esse amor que ele é plantado, ele não se trata de um amor emocional. Ele é um amor é o amor de Coríntios 13, né? Que não é um amor de conveniência. Então você começa a se relacionar. E eu dou glória a Deus, porque o Senhor dá o pai certinho para o filho certinho, né? Porque o pastor Heber, ele também não é assim. Ele é aquela pessoa que ele falou ontem aqui, eu fico perto de você porque eu quero ler o seu espírito. E eu estou aprendendo isso com ele. E a gente está nesse caminhar, e talvez as coisas que eu vou falar aqui, eu nunca falei para ele, e terá seu momento. Então, comecei, e casada com o pastor Carlos, e cada vez ficava mais frequente, e eu conhecia cada vez ele melhor. E ao mesmo passo que eu conhecia o que ele ministrava, e estava sendo muito instruída por ele, eu tomava conhecimento muito da vida pessoal dele, e muito das guerras dele. E aquilo era muito confrontante para mim. Mas, quando você ora em línguas, você entende que aquele momento de confronto é uma chave. Não é à toa, é uma chave. E porque eu falava, gente, mas esse homem ama os filhos dele demais. E ele me ama. Um dia eu falei para o meu marido, esse homem realmente nos ama. Porque passar o que ele está passando, subir naquele púlpito e continuar ministrando todos os dias uma verdade, mesmo que contrarie tudo que ele está vivendo, é porque ele ama o chamado. Ele ama o que o Senhor colocou. Ele realmente assumiu essa responsabilidade diante de Cristo do chamado dele. E ele não abandonou a posição dele de sacerdote, cabeça. E eu fui aprendendo isso. E o bom de você estar com uma pessoa quando ela está indo para a cruz, e isso é uma característica. Hoje de manhã o pastor falou, nós temos embalagens diferentes, mas a paternidade ela te dá uma característica muito forte, que é a característica que eu fui vendo ser construída no meu pai na fé, ser construída no meu esposo e ser construída em mim. E eu queria que vocês lessem comigo, porque isso é muito forte. Deixa eu ver aqui. Está em Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E isso é uma característica de todos os filhos do pastor Heber. Então não se engana.
Quem é filho do pastor Heber é facilmente identificado, quem tem esse semblante. Não importa o que acontecer, esse é o meu propósito, que eu vou atrás dele. E eu sei que eu vou ser pendurada no madeiro, porque Jesus já pagou todo o preço no madeiro, mas o preço da nossa alma, das coisas que a gente trouxe para nós na nossa alma, a gente tem que subir no madeiro para pagar, amados. Não para pagar, mas para que a entrega seja completa, para que você seja transformado. E eu fui entendendo a unidade aí. E eu fui entendendo, bom, se ele tem um semblante intrépido, e eu fui vendo dentro da minha casa também, o meu marido, um semblante intrépido, que vai caminhando para a morte, é porque tem uma ressurreição. E o problema das pessoas que fogem de homens e mulheres de Deus, que estão caminhando para a morte, para mortificar aquilo, para se tornarem novos homens, para se tornarem a imagem e semelhança de Cristo, todo mundo foge de perto de você. Ninguém quer estar perto de você quando você está morrendo. Ninguém. Só que todas essas pessoas, elas perdem a oportunidade de ressuscitar junto. E nada explica a alegria que eu tenho de ter visto o meu pai ressuscitar, talvez um dos últimos vales de sombra da morte dele. E isso foi uma chave, gente. E isso para entender a unidade baseada no amor. Porque a nossa unidade, ela tem que ter como alicerce o amor. O amor que não tem interesse, que não se ufana, 1 Coríntios 13. O amor que ele não é feito de... Tem uma palavra, esqueci o termo agora. Mas que ele ama porque ele agora conhece o que é o amor. Então eu entendo que todas essas passagens na minha vida, o meu casamento, eu entender quem era Cristo e o Senhor foi colocando essas pessoas, entendeu? Na minha vida. E essa paternidade. Para eu entender justamente isso, essa unidade. Para hoje eu também poder falar para vocês que nós temos por responsabilidade, como representantes da noiva, dentro da igreja, nós temos a responsabilidade por essa unidade. Mas nós temos que ser uma, gente, além de qualquer circunstância. E ser um não é ficar de abraço e beijo, tirando foto. Ser um é realmente não querer defender o outro. Porque quando a gente quer defender o outro, a gente acha que tem algo certo e algo errado. Então a gente quer fazer justiça. Até o dia que aquela pessoa fizer algo que você não acha justificável, aí você vai parar de defender ela. Ser um é falar assim, não era para isso ter acontecido, mas eu sou um com você. Porque eu sou um com Cristo e agora eu posso ser um com você. Amém? E nós somos embaixadoras dessa união na igreja. Então, entenda qual que é a sua importância como mulher na igreja. Entenda qual é a sua importância como mulher, esposa. Entenda qual a importância de ter um casamento. Amada, se você está orando por um casamento, mude de atitude. Não ore mais por isso. Simplesmente aceite Cristo como seu cabeça. Quando você aceita Cristo como cabeça, a luz de Cristo resplandece e você vai ser achada. Porque as mulheres não foram feitas para procurar marido. As mulheres foram feitas para serem achadas. E tenha certeza que em algum lugar tem um homem. Tem um homem construindo você por fé dentro dele. Agora você precisa resplandecer a luz de Cristo para ele te achar. Então não espera mais por isso. E eu não queria deixar de falar nada que eu tinha orado com o Senhor. E eu também preciso finalizar. E isso foi o que eu aprendi com cabeça, com Cristo, com o meu esposo e com a minha paternidade. É necessário que se tenha cabeça.
Então, uma ovelha sem pastor não dá. Uma esposa sem um marido, um cabeça, não dá, amadas. E principalmente uma igreja sem Cristo, não dá. E se nós dissemos que aqui, nós igrejas, nós vivemos sob a liderança do Espírito, a gente tem que entender que a gente tem um cabeça. E tem uma coisa também da paternidade que eu gostaria de falar, que portanto a gente ser rebelde com essa questão do cabeça, e com essa questão da unidade, e com a questão da autoridade, a gente acaba não entendendo que nós somos um com os nossos esposos. Que a mesma unção que tem no meu marido, ela está sobre mim. Porque eu sou boa, porque isso... Não, que simplesmente o Senhor determinou isso. E no congresso passado aconteceu algo, e eu nunca comentei com a pastora Iula, mas algo muito peculiar, eu não sei se ela se lembra disso. E o Espírito estava me ministrando essa unidade, e Ele me ministra todos os dias e continua me ministrando. O Espírito falou no último dia de congresso, foi o primeiro congresso que eu tive junto com a pastora Iula, porque o de janeiro eu não tinha vindo, e eu vim no de julho. O Espírito falou: agora você vai se levantar daí, você vai até a pastora Iula, e você vai reconhecer a autoridade dela sobre a sua vida. Você lembra, pastora? Amém. E eu falei: mas como assim? É lógico que aquela autoridade... Não, você tem que ir lá e reconhecer, porque você tem aprendido de mim o que é ser um. E você sabe muito bem que a partir do momento que ela foi uma com a sua paternidade, ela é a sua paternidade. E você tem que ir lá e reconhecer isso. E eu fui e falei: pastor Iula, eu queria te dizer que eu te reconheço como autoridade na minha vida. Mas, amados, eu não chamo ela de mãe na fé. Porque não existe essa coisa de mãe na fé, avó na fé. Não existe nada disso. Existe paternidade, a única coisa que existe. Então, a pastora Iula e o pastor Heber, para mim, são uma pessoa só. Eles são a minha paternidade. Então, amados, não perca a oportunidade de quebrar essa resistência à autoridade na sua vida hoje. Como eu talvez tenha quebrado o último pedacinho que restava no congresso passado, por entender isso para o meu casamento e para o casamento da pastora Iula. Por entender o nível de unidade que é um casamento. Com um casamento não se brinca, porque o casamento ele é a reprodução da unidade de Cristo com a igreja. Então, eu poderia até orar com vocês agora, e a gente orar por isso, e eu transferir a autoridade, se bem que eu creio que a autoridade ela já é transferida na palavra ministrada. Mas eu acredito que, mais que orar, é uma atitude. E assim, todo esse meu caminhar, ele foi por atitudes, por decisões, não da minha vontade, lógico, de coisas das quais eu fui edificada no Espírito. Mas tome essa decisão de constituir autoridade espiritual na sua vida. Tome essa decisão hoje, amadas. Reconheça a autoridade. Reconheça essa autoridade, porque isso virou uma chave final num percurso da minha vida que foi muito importante. Então, não deixe isso passar. Não resista mais. Aceite um cabeça na sua vida. Amém, amadas? Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu creio que tudo que foi falado aqui entrou no espírito, porque não é nada mental, é tudo espiritual, né, minha pastora? E por isso que a gente parece que a gente se conhece há 1000 anos, mas é muito mais que isso, porque é desde a fundação do mundo. A gente que não sabia, o Senhor só nos contou ano passado, mas isso já era verdade. Amém? Eu lembro direitinho o dia que a Renata veio falar isso comigo, porque ela ficou meio sem gracinha assim, sabe?
Mas eu falo que as coisas que Deus fala com a gente é uma decisão. Isso é tão peculiar, tudo que ela falou, que toda a palavra da Alessandra sobre a noiva, para você ver a multiforme sabedoria de Deus, como é algo sobrenatural. Porque as duas se trataram de assuntos, né, totalmente interligados pelo Espírito, de formas totalmente diferentes. E todas as quintas-feiras eu tenho um encontro muito especial. E é engraçado ela falar isso sobre casamento hoje, porque hoje Deus me disse algo. Todas as quintas eu tenho esse encontro. Eu falo que é o meu drink da semana. Nunca bebi, né? Não bebo. Nunca bebi mesmo. Então eu posso falar. E nesse encontro eu ouvi algo. E eu sei que foi de Deus para mim. A gente sabe quando Deus fala algo para nós. Ela me disse: você é o ponto final na vida do Eber. E eu falei: eu sou o ponto final na vida do Eber. E eu já sabia disso, eu já entendia isso, mas ouvir isso assim foi algo que parece que encaixou uma sabe quando encaixa aquela pecinha do quebra-cabeça? Eu falei: meu Deus, eu sou o ponto final na vida do Eber. E é isso mesmo, amadas. Quero dizer para você que há momentos na nossa vida que as coisas simplesmente acontecem. Eu acho que agora, porque vocês entenderam que eu sou Ouvir e Crer São Paulo e ela é Ouvir e Crer Goiânia, né? Eu acho que vocês entenderam bem o motivo. E assim, eu fico muito honrada de ser pastora dela. Vocês estão pensando que ela é uma mulher qualquer? Não é não, viu? Porque ela é muito humilde. Sabe aquelas mulheres que eu contava aqui, que eu tenho pavor? Mulheres empoderadas. A Renata era dessa turma aí, das empoderadas. E ela era muito empoderada. Então Jesus não foi a última opção na vida da Renata. A Renata, ela é design de sapato, para quem não sabe. Ela foi design de sapato do grupo Schutz. Foi design de sapato responsável da Maison Saad, que é uma marca fantástica, não só no Brasil, no mundo. A mulher que fala não sei quantas línguas, viajou para tudo quanto é lugar. Eu falo para ela que ela é uma caixinha de surpresa. Ela foi o meu presente surpresa de 2019. Eu falo isso para ela, porque o dia que eu sentei com ela, que ela começou, eu só fazia assim, ó. E eu só fazia assim. Então Jesus não foi a última opção para ela. Não foi porque ela não virou nada que ela foi para Jesus, não. Ela largou tudo. Todo o empoderamento que uma mulher luta, sonha, ela largou por causa de Jesus. Eu acho que ela tem alguma coisa em comum comigo. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Levanta, vamos fazer uma oração antes de a gente terminar. O pessoal do louvor daqui já do... E eu quero dizer para vocês que nós estamos debaixo da unção, da qual o nosso pastor ministrou, a unção de Miriam. A unção que celebra, a unção que tem celebrado e que celebra as mudanças. Nós celebramos o novo, nós celebramos as mudanças, mas essas mudanças, elas estão acontecendo e elas continuarão acontecendo porque você descobriu e você decidiu que para que tudo aquilo que você espera de Deus aconteça, você precisa decidir se casar com Ele. E não tem como, e não tem outro jeito. E eu lembro muito bem, hoje eu não estou com o meu anel do poder aqui, porque eu ganhei uma aliança nova do meu marido, então eu estou agora com 2 alianças. Mas eu não estou com o meu anel, eu chamo aquele meu anel de anel do poder. Que Deus usou uma profeta para colocar esse anel no meu dedo, e ela falou assim para mim: Jesus mandou eu vir aqui na sua casa colocar esse anel no seu dedo para te dizer que o que o seu marido natural não te der, o seu marido espiritual Jesus te dá. E eu quero dizer para você que o que o seu marido natural não te dá, o seu marido espiritual te dá. E se você é viúva, o Senhor é o marido das viúvas. E se você é solteira, se case com Cristo primeiro. Para de ir atrás de marido, eu já falei isso aqui. É Ele quem vai te achar. Simplesmente um dia você vai estar sentado aqui e Ele vai te encontrar. Vai que Ele é até alguém do seu convívio. E é incrível. Isso eu posso dizer para você de caso vivido. Parece que você nunca viu aquela pessoa. De repente ela começa a ficar bonita.
fala: Jesus, mas e aquela barriguinha? Você começa a gostar de coisas que você não gostava. Mas as coisas de Deus são assim. Quero dizer para você que o Senhor te trouxe nesse congresso, te tirou no espírito, andando numa fé mais alta, para te dizer que seu ano é diferente. O seu ano é diferente porque você já não é mais a mesma. Você já não é mais a mesma. Os seus interesses mudaram, os seus valores mudaram. Você não é mais aquela velha mulher. E eu quero te dizer que tudo novo se fez, e que você precisa agora se casar com Cristo e tomar posse dessa terra, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel também. Amém? Levanta suas mãos e adora o Senhor. Feche seus olhos. Louve ao Senhor e agradeça ao Senhor. Tira um minuto ou dois para louvar o nome do Senhor, para agradecer o nome dEle, para dizer o que Ele é na sua vida, para falar com Ele. Fala, 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 fala. Deixa a sua boca falar. Fala, fala. Fala quem Ele é para você. Fala. Se entrega, agradeça ao Senhor. Decida. Decida por fé. Andar numa fé mais alta é decidir. É decidir. Decida ser diferente. Decida ser essa mulher que Deus te criou para ser. Decida ser. Decida verdadeiramente ser uma mulher cheia do Espírito. Decida ser. Deixa o seu comportamento falar quem você é. Deixa o seu comportamento, deixa os frutos que brotam dos seus galhos. Deixa os frutos mostrarem quem você é, porque os frutos não aumentam. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardada por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu venço minhas guerras, 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 assim que eu venço. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardada por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardada por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nada me separa de ti. Nada me separa. Você pode declarar isso? Nada. Oh, nada me separa.
assim que estou